Pode ser, meu amado. Bem-vindo de volta à nossa escola bíblica diária e vamos continuar falando das bem-aventuranças. Pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos estudar profundamente as leis de Deus. Vamos lá? Vamos à segunda bem-aventurança. E a segunda bem-aventurança está em Mateus 5,4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Muito bem, este choro é de quê, Helene? Chorar, nós podemos chorar por várias razões. A Bíblia mostra que nós podemos chorar, que os personagens, que os agentes, né, que os heróis da Bíblia também choraram. Então nós podemos chorar por causa de uma tristeza que nós não merecemos. Nós podemos chorar por alguma perseguição que nós estamos sofrendo em razão da justiça que nós professamos, em razão do seguir as ordenanças de Deus. Mas nós também podemos chorar pelo pecado. Nós também podemos chorar pela consciência do pecado que praticamos e, chorando na presença de Deus, pedir misericórdia a esta ofensa. Então, pode ser tantas destas coisas. Pode ser por perseguição, por tristeza, pode ser também pelo pecado. A palavra nos mostra em Isaías 61, 2 e 3, que o profeta fala sobre restauração, sobre perdão. Então veja lá, Isaías 61, 2 e 3. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes e ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado. Eles se chamarão árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Não é só Isaías que fala sobre estas possibilidades, sobre a restauração, sobre o perdão, sobre a vinda da misericórdia de Deus sobre as pessoas que são contritas de coração. Vamos observar em Lucas 6, 25, o que está escrito: ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Isso, o contrário da tristeza de coração. Ou seja, para aquele que tem tristeza, para aquele que está triste pela justiça, nós teremos perdão e restauração. Para aqueles que não se vergam, para aqueles que não entendem, para aqueles que não veem essa necessidade, então será o contrário. Veja o que diz 2 Coríntios 7, 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Ou seja, a tristeza que é uma tristeza que não vem do arrependimento, que não vem do coração contrito, que não vem da injustiça, que vem do mundo. Essa tristeza, ela não tem eco no mundo espiritual. Veja o que diz Tiago 4, do 8 ao 10. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza.
humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. E, finalmente, uma última passagem que eu gostaria de lembrar aos amados está em Isaías 40, 1 e 2. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade será expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Esta a reação, este o resultado de um choro, de uma humilhação, de um arrependimento. Amados, Jesus também chorou. Nós vamos ver na palavra que Jesus chorou 2 vezes. Por 2 vezes Jesus chorou. Primeira vez ele chorou diante do sepulcro de Lázaro. Mas por quê? Se ele sabia que Lázaro estava para ser ressuscitado, por que ele chorou ali? Porque ele estava vendo o resultado do pecado. O resultado do pecado era a morte, e ele chorou porque ele sentia por todos aqueles que não se arrependeram, por todos aqueles que praticaram o pecado, que praticam o pecado e que terão como resultado a morte. Não só a morte física, porque todos nós vamos passar pela morte física, mas a morte espiritual, que é a pior de todas e que às vezes as pessoas não entendem, que é uma morte sem ressuscitar, é uma morte sem salvação. A morte física, todos nós vamos passar. A morte física, nenhum de nós vai sair sem a morte física, a não ser que o Senhor venha antes da nossa morte física e nos leve. Caso não seja assim, nós passaremos por essa morte. Mas não é desta morte que nós estamos falando. É a morte espiritual, para a qual não há ressuscitamento, para a qual não há nenhuma saída, nenhuma restauração. A segunda vez que Jesus chorou foi diante de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém. Por quê? Tanto Deus fez por aquela cidade, por aquele povo. E mesmo assim, quando ele manda o seu filho, quando ele manda o Messias, esta cidade o rejeita, esta cidade o persegue, esta cidade o abala, esta cidade pratica violência contra ele, e violência que chegará à morte. Essa rejeição do Messias tem uma consequência, a destruição. Porque todos os que rejeitam o Messias, porque todos os que rejeitam Jesus, o Salvador, serão destruídos. Amém, amado? Que o teu choro se converta em riso, que o teu choro se converta em alegria. Bons estudos.